Margarida, achei que me ias deixar a falar sozinha. Eu tinha enviado um request, mas depois, entretanto, diz que expirou e eu tive que enviar novamente. Ai, não te Já preocupes. está. Olha, Margarida, muito obrigada por estares desse lado. Eu achei honestamente que agora ia ter de começar Estás a aqui falar a falar sozinha. comigo própria, como se eu estivesse desse lado. Obrigada por teres aceito este convite e de me Obrigada. fazeres companhia para falarmos um bocadinho sobre este tema que é o contorno ocular. Exatamente. Na minha opinião, acho que cada vez mais preocupa toda a gente, sejam homens, sejam mulheres, desde a altura do confinamento, que não só passámos a prestar mais atenção, queremos ou não, ao contorno ocular, passou a Verdade. ser uma zona muito evidente, mas a verdade é que esta história do teletrabalho, equipamentos digitais, também acabam por não só nos fatigar mais, mas por outro lado, acho que também nos vemos muito Muito mais e mais. temos outra percepção de nós próprios. Sim, eu acho que é uma preocupação, não ou seja, não há idade para esta preocupação, não é? Toda a gente se preocupa com a zona do contorno de olhos, hum, e, hum, e quanto mais cedo nos preocuparmos, melhor, certo, Karina? Sim, certo. Até porque esta é uma das principais zonas que começa a envelhecer mais cedo. É daquelas zonas onde o nosso rosto até pode estar mais cuidado, mas o contorno ocular, para além de ser a nossa principal expressão, não é? Tu, por exemplo, sorris imenso com os olhos, o que é ótimo, mas Porém, noutras circunstâncias pode não ser assim tão vantajoso, depende do ponto de vista. Mas a verdade é que esta é uma zona que, como estavas a dizer, e muito bem, também tem uns sinais de envelhecimento que surgem muito mais cedo do que noutras áreas. então, mas isso, se calhar eu vou-te fazendo perguntas e porque ninguém é melhor do que tu para responder, não é? Perfeitamente, estás Só à para dar aqui um vontade. enquadramento, eu já conheço a Karina há algum tempo, da Shiseido, e a Karina é incrível e é ótima pessoa para esclarecer todas as dúvidas que tenham de contorno ocular ou não, mas neste caso vamos focar no contorno dos olhos, não é? E eu se calhar começava por perguntar porque é que nós devemos ter cuidados especiais com esta zona, ou seja, eu sei que devemos ter cuidados com o rosto todo, não é? Mas porque é que têm que ser especiais na zona de contorno dos olhos? Sim, olha, em primeiro lugar, obrigada pelos teus elogios. E sim, temos de ter cuidado com o rosto todo, com o corpo todo, portanto, não é Também, só com a exato, é área que verdade. se vê, mas o contorno ocular em particular, devemos ter cuidados específicos e não utilizar os mesmos cuidados que utilizamos no rosto, porque a nível anatómico e fisiológico, esta área também é diferente. Por exemplo, a pele do contorno ocular é uma pele mais fina, o que faz com que acabe por ser mais sensível, esteja mais sujeita a todo o tipo de agressões. É uma zona que é menos irrigada aqui por glândulas sebáceas, e isto significa que naturalmente também será uma zona mais seca, com mais tendência à desidratação, o que provoca aqueles vincos com mais facilidade, as pequenas E rígulas. também, É uma zona bastante e irrigada. também se nota, Diz-me. desculpa interromper-te, eu acho que se nota quando nós temos mais, estas ruguinhas mais acentuadas, com a maquilhagem nota-se mais, não é? Quando Exatamente. pomos tipo Está um concealer ou assim, desidratada. está desidratada. Isso Exatamente. é independentemente da condição da pele. Se a pele tem tendência a estar mais desidratada, ou é mais seca, ou oleosa, é indiferente. Sim, porque aí está, é uma zona com menos secreção sebácea e por isso, estando menos lubrificada, acaba por vincar com mais facilidade. Mas também não é só isso. Por um lado, tem uma grande vantagem, que é uma zona extremamente irrigada, vascularizada, e isto é bom, significa um forte aporte de nutrientes, mas por outro lado, se a nossa circulação sanguínea nesta zona estiver congestionada, também não vai ser positivo. Exato. Vamos conseguir observar mais olheiras, um olhar mais cansado, e depois tem algo ao qual nós não conseguimos fugir. É uma zona com a qual nós fazemos imensas expressões, o sorrir com os olhos, é uma zona que contraímos imenso. Eu não sei, assim por curiosidade, eu não sei se tu tens ideia, quantas vezes é que nós temos de colocar num minuto? Quantas vezes num minuto é que nós contraímos os olhos? Pescamos. Ficamos, não faço ideia, sei lá, 10? 10, poderiam ser 10, mas na realidade, entre 15, 20, 25, isto é um bocadinho Vou variável, começar a portanto, estão contar. entre os 20
a 25, e quando estamos cansados, por exemplo, com os olhos secos, quando estamos em frente a equipamentos digitais, nós podemos aumentar por minuto até às 40 piscadelas para lubrificar os olhos. E isto significa que nós constantemente vamos estar a fazer algum tipo de expressões e garantidamente que vamos criar mais rugas nesta área. E, portanto, os cuidados que temos de ter nesta zona, por ter características tão distintas, características que tornam esta área tão mais delicada, devem ser completamente diferentes daqueles que utilizamos numa pele, por exemplo, do rosto, como as faces, que acaba por ter toda a parte contrária, mais quantidade de glândulas sebáceas, uma pele que é mais resistente e, portanto, os cuidados não devem, de todo, ser os mesmos. Ser os mesmos. Então, eu acho que esta é uma dúvida geral, vá, que é qual é que é a ordem de aplicação dos produtos, ou seja, pomos primeiro o contorno de olhos, pomos primeiro o creme, pomos primeiro o protetor solar, não sei. Olha, eu acho que é a melhor pessoa para responder a isto. Essa é uma pergunta muito, muito pertinente, até porque existe muita questão associada a muitas marcas, porque por vezes nós lemos que é antes, que é depois e ficamos um bocadinho baralhados. A verdade é que, repara, existe uma regra geral, mas para todas as regras existe sempre uma exceção. E, portanto, no nosso ritual de cuidados de rosto, nós devemos sempre, em primeiro lugar, limpar a nossa pele, aplicar uma loção. Quem utiliza um sérum pode aplicar o seu sérum, de seguida o creme de contorno ocular e depois então fazer a aplicação dos restantes produtos, o hidratante de rosto, o protetor solar, mas de acordo com a filosofia de cada marca ou até com características de produtos, por exemplo, se estivermos a falar de um creme de olhos com uma ação tensora, com uma ação lifting, que cria uma rede à superfície da pele, ou que seja até de luminosidade, isto pode ser quebrado. Esta regra pode ser quebrada. E, portanto, existe um padrão, sim. Normalmente nós aplicamos o creme de contorno ocular antes de um creme de rosto. Não que exista um motivo em particular, porque, em teoria, onde nós vamos aplicar o creme de contorno ocular, não deve ser o mesmo local onde nós vamos aplicar depois o creme de rosto. Não deve ser. Embora essa também seja outra questão. Agora, se nas embalagens, se a marca, se o próprio produto não o disser, normalmente é esta a ordem de aplicação. E depois não há Exatamente. problema, quando espalhamos o hidratante, não há problema se aplicarmos por cima do contorno ocular. Ou seja, não é grave, ou é grave? Não, de todo, de todo. Aqui a grande questão não tem a ver com o que é que aplicas antes ou o que é que aplicas depois. É muito mais importante a forma como aplicamos Era isso que eu ia perguntar isso, ou seja, primeiro, em que zonas exatamente é que nós devemos aplicar e depois como? Ok, então, e mais uma vez, Nós ouvimos existe falar uma que é regra com estes geral. dedos, não é? Exatamente. Existe muito uma tendência que é a maior parte das pessoas, por hábito, como o principal dedo que tu utilizas é o indicador, não é? Para tudo, para tocar, este acaba por ser o dedo que a maior parte das pessoas utiliza. Erradamente. Inconsciente, não é? Mas é exatamente o contrário do que devemos fazer. Nós utilizamos o dedo indicador porque é fácil, tem pressão, é preciso. Mas na realidade nós devemos fazê-lo com o dedo anular. Porquê? Porque é, efetivamente, o nosso dedo que acaba por exercer uma pressão menor. E devido às características que eu te mencionei no início, de ser uma área mais delicada, muito vascularizada, nós não queremos exercer uma pressão forte nesta área. E isto tem a ver com os dedos, a pressão, a delicadeza com que devemos aplicar. Outra questão muito importante é que nós lemos creme de olhos. E à partida, creme de olhos, não é? É para aplicar, incluímos nós, pressupomos nós, nos olhos. Mas a verdade é que são cremes de contorno ocular. E, portanto, regra geral, aquilo que é suposto nós fazermos é delicadamente
aplicarmos o creme na zona óssea. E a zona óssea, estamos aqui a falar, se tu estás no teu rosto, não é? Não estamos aqui a falar junto à pálpebra, não estamos a falar na pálpebra móvel, estamos a falar aqui nesta área até onde sentes o osso. No meu caso, é abaixo da sobrancelha e ainda inclui a sobrancelha. Estamos aqui a falar em toda esta área, está bem? Salvo algumas exceções, porque hoje em dia existem produtos que são desenvolvidos especificamente para serem aplicados até na pálpebra móvel, mas isto tem a ver com tecnologias em particular. Produtos específicos, não é? Exatamente, produtos específicos. E de seguida até podemos dar aqui um toque sobre este tema, que tenho uma proposta para te apresentar. Depois existe também sempre muita dúvida se aplicamos de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo e mais uma vez. Eu aplico das duas formas. Só na dúvida, de dentro para fora e de fora para dentro. Na dúvida, exatamente. E aqui também não existe uma regra em particular. O mais importante é então onde o aplicas, que deve ser nesta zona óssea e não propriamente na zona que está mais envolvida no contorno ocular, por um simples motivo. A partir do momento em que tu começas a pestanejar e que o creme fica muito próximo da tua pestana, é muito fácil que ele entre em contacto com o globo ocular propriamente dito. E embora a maior parte dos cremes sejam testados oftalmologicamente, não é suposto entrarem em contacto com esta zona. Voltando à forma de aplicação. Eu tenho mais uma dúvida da forma de aplicação. É suposto aplicar só o produto ou devemos mesmo massajar, não é? O produto deve ser massageado delicadamente. Atenção à palavra massajar, está bem? O produto deve ser espalhado, aplicado, devemos deslizar e aqui mais uma vez, depende muito da ação do produto. Se for um produto com uma ação lifting, provavelmente vais aplicá-lo fazendo maior pressão nesta área e deslizar nesta zona, provavelmente até irás fazê-lo depois também nesta zona. Se for um produto com uma ação lifting, com uma ação tensora, poderás, no caso de um produto anti-rugas, no final, seres aconselhada a efetuar ligeiros movimentos circulares, tanto nesta área como nesta área entre as sobrancelhas mais marcadas. Porquê? Exatamente, para provocar hiperemia, para ativar a circulação e desta forma melhorar a oxigenação de todos os tecidos, mas também pode ser perfeitamente um produto que tenha aqui uma ação descongestionante e, nesse caso, pode ser aconselhado a aplicar com pequenos toques ou até desta forma. Portanto, exatamente. Tem muito a ver com... ok. Sim, isto é possível de o fazer e normalmente estes pequenos toques são muito feitos com produtos descongestionantes, mas se me disseres, então eu posso massajar desta forma por uma ação lifting, espalhar perfeitamente. E porquê? Infelizmente, a partir de determinada idade, nós não conseguimos acumular um só problema. Portanto, os papos acumulam-se, as rugas acumulam-se, tudo começa, todos os nossos sinais de vida, digamos assim, começam a aparecer no nosso rosto. Isso leva-me aqui a outra dúvida, ou seja, nós quando pensamos num creme de contorno de olhos, pensamos nas pequenas rugas que vamos tendo, não é? Porém, há outras questões que não sei se tem a ver com a idade ou não, sei lá, os papos, as olheiras, é suposto, ou seja, os cremes de contorno de olhos também ajudam a atenuar esses sinais ou é só mesmo para as pequenas rídulas e rugas? Não, é por isso que existem determinados produtos que, não estando obrigatoriamente associados a uma faixa etária, está bem? Existem determinadas faixas etárias onde é suposto e é previsível existirem determinados problemas. Não é natural aos 20 anos teres rugas. Não é natural. Mas é muito natural teres papos, teres eventualmente olheiras, desidratação. Aos 40 é suposto existir algumas rugas. E, portanto, existem produtos específicos
que aqui vão ser escolhidos de acordo com a tua principal necessidade. O que é que se começa a utilizar também muito hoje em dia? A junção. A junção de produtos que tenham esta ação preventiva, uma ação de defesa da pele que te evitem os sinais de envelhecimento no futuro, mas que ao mesmo tempo também te ajudem a promover a circulação vital e desta forma te ajudem a diminuir os papos e as olheiras. E, portanto, é por esse motivo que muitas das vezes há quem utilize um produto simplesmente descongestionante ou há até quem sobreponha cremes, sérums para contorno ocular para o poder fazer. Claro, porque no fundo, isto é uma pergunta, não sei, no fundo as olheiras é o quê? É má circulação nesta zona? Podem ser várias coisas e existem vários tipos de olheiras, sendo que existem dois principais. Vamos colocar assim para simplificar. E a nível de aparência, nós temos olheiras que têm uma coloração mais azulada. E essa coloração mais azulada são olheiras provocadas por uma microcirculação insuficiente. Okay. Mas também existem as chamadas olheiras castanhas. E essas olheiras castanhas, que são muitas vezes vistas como eu já nasci com olheiras, a minha mãe já tinha, são vistas quase como genéticas, como hereditárias, tem muito a ver com o pigmento, okay. Os depósitos de melanina que são acumulados nesta zona. E, portanto, eu tenho noutras... Força. Como eu tenho noutras zonas, estava eu a dizer. Por exemplo, e por isso é que existem depois também produtos para o contorno ocular que te ajudam a nível de regularização do processo de melanogênese, que é o formar desse pigmento de melanina, dessas manchas, que nós normalmente associamos à zona da testa ou à zona do buço ou pequenas zonas que nos vão aparecendo, mas a verdade é que também acontece muito no contorno ocular. Depois acaba por ser aqui uma bola de neve. Se tens uma microcirculação insuficiente, vais acabar por também ter estas células com um funcionamento debilitado e, portanto, é normal que possas ter aquela visão que ninguém quer, que é o acumular de olheiras azuis, ao mesmo tempo com as olheiras castanhas que nos vão dar um aspecto bastante mais cansado e envelhecido. E agora vou-te fazer uma pergunta que eu acho que já sei a resposta, que é, se eu tiver que investir, ou se alguém tiver que investir num produto para o contorno ocular, é tratamento ou é uma maquilhagem para disfarçar? Só podias comprar um. Olha, eu acho que nem há dúvida possível. E não há dúvida possível, porquê? É claro que é muito fácil disfarçar no momento, mas ainda assim não é algo positivo. E porquê? Como tu estavas a dizer, muitas das vezes nós queremos nos maquilhar e acaba por ficar tudo vincado. E há quem nos diga que, olha, eu prefiro assumir as olheiras do que ficar com as rugas mais vincadas. E, portanto, se puderes aplicar um contorno ocular e de seguida a maquilhagem, perfeito. Mas respondendo à tua questão, obviamente que é melhor cuidares do contorno ocular, principalmente é melhor começar a fazê-lo o mais cedo possível, dentro, claro, desta lógica dos cuidados de rosto e perfumaria, e fazê-lo porquê? Porque quanto mais cedo começares a cuidar do contorno ocular, mais tarde vais ver os sinais de envelhecimento. Porque vais fortalecer essa zona. Sim, eu, por exemplo, eu uso sempre contorno ocular, sempre, todos os dias, de manhã e à noite, mas eu não uso muito corretor de olheiras, por exemplo. É muito raro. Ou concealer, como lhe queiram chamar. Porque, como a minha pele é seca, eu às vezes noto que fica um bocadinho a craquelar, então prefiro não usar. E é o que a maior parte das pessoas acaba por dizer. E nesses casos, tens algumas sugestões, por exemplo, podes fazer máscaras de ação imediata. É claro que, sendo Shiseido, não poderia deixar de falar das máscaras de Vital Perfection, por exemplo. São máscaras que oferecem hidratação, luminosidade imediata. Claro que combatem as rugas, mas antes de aplicares uma maquilhagem, são a solução ideal para evitares então essas rídulas de desidratação, rugas de secura e poderes aplicar o teu concealer
e ficares ali com Sim, aquele porque acabamento a impecável. pele se não tiver bem cuidada, não vai haver maquilhagem que salve, não é? Não, de todo, de A todo. não ser que E fique seja assim uma camada. por isso é que o tratamento é essencial. É essencial, seja um só produto como prevenção numa faixa etária mais jovem, sejam dois produtos para complementar a prevenção e o tratamento, sem dúvida alguma que isso seria o ideal. E então imagina que agora na altura do verão vamos para a praia, não é? Convém usarmos também o protetor solar nesta zona. No contorno ocular, existem cremes de olhos específicos com proteção solar para aplicar nesta área. Normalmente os protetores solares que não sejam específicos para esta área devem atingir a mesma zona que utilizam, que são aplicados os cremes de rosto, mas já existem cremes de olhos também com uma proteção específica para esta zona. Agora, o que é que eu te posso dizer sobre isto? Que o melhor a fazer é utilizar desta prevenção Sim. todos os dias. Não é só na altura do verão que a tua pele está exposta, não é só com a radiação solar que a nossa pele fica agredida. Existe muito essa questão que é só no verão, ou é só com a poluição, ou acaba por ser também só com a exposição à radiação solar que a minha pele envelhece, mas isso não é verdade. Nós temos muitos fatores internos, nós temos a falta da qualidade do sono, o impacto do stress que afeta um tipo de células que nós temos na nossa pele, que muitas pessoas já ouviram falar, que são muito mencionadas hoje em dia, que são as células de Langerhans, que são as principais responsáveis pela defesa, e portanto, quando o nosso sistema natural da pele, quando a nossa função de barreira protetora está aqui afetada, aquilo que acontece é que a tua pele fica muito menos protegida e capacitada para resistir às agressões. Claro. Olha, entretanto, estava aqui a ver uma pergunta da Sónia, que diz Estou muito assim, longe, não consigo ler. eu estou a ler, diz assim, se tiver que optar por uma aplicação, por uma questão de tempo, porque às vezes a rotina pode, eu não acho que demore muito tempo, mas eu percebo que quem não tá habituada aos vários passos que demora algum tempo a agilizar, vá. Mas se ela tiver que optar por uma aplicação, por uma questão de tempo, dar preferência, aplicar de manhã o contorno de olhos ou à noite. O ideal é aplicar de manhã e à noite, não é? Certo? O ideal é aplicar de manhã à noite, mas depois aqui também se prende um bocadinho com a função do produto. Se for um produto com uma ação mais protetora, por Uhum. exemplo, normalmente nós necessitamos de uma maior capacidade de proteção de De manhã. manhã. Se for um produto com uma ação mais regeneradora, nós sabemos que naturalmente nós vamos cumprir melhor com essa função à noite. E, portanto, mais uma vez, não existe uma regra específica para o fazer. Depende muito da função do Do produto, produto da em si. tecnologia mesmo. Eu E, acho que é portanto, importante, eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, não lê, não sei se te chama bula, bula dos medicamentos, não é? As sim, 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 instruções, sim. vá, as instruções. As instruções, vamos chamar Sim, assim. sim, as instruções dos produtos, porque às vezes essas pequenas dúvidas estão esclarecidas nesse papelinho, não é? Ou até na embalagem. Sem dúvida alguma, e por vezes pode parecer que é uma questão, mas até acaba por não ser, porque determinado produto, como te estava a dizer, é mais aconselhado para aplicar de manhã, outros específicos à noite, ou para aplicarem sozinhos, ou para serem utilizados como sérums, e portanto acaba por, se nós lermos com atenção, e hoje em dia até podes não encontrar instruções, esta também é uma questão, muitas marcas, por uma questão de sustentabilidade, deixam de colocar literaturas inclusas nos produtos, mas acabas por ter um QR Code que podes Ou ir ao fazer o site, scan, sim. exatamente, e que levam ali à instrução, Claro, sim, digamos, hoje em às dia instruções de nos utilização. sites está sempre a informação toda. Eu estava aqui a ver Exatamente. outra pergunta que tem mais a ver com maquilhagem, mas também da zona de contorno de olhos. Se devemos colocar pó solto na zona ocular, que a Sónia diz que quando coloca que sente a pele seca. Eu acho que faz sentido, não é? Porque o pó solto é É, seco, não é? é. O pó acaba por ser para
Evitar, não é? promover uma maior aderência da base. E por isso, ele acaba por, eu vou dizer secar Entre aspas. entre aspas, está bem? Porque ele não vai secar a pele, mas ele vai ali ajudar na Claro. aderência. E por isso, por ser seco, acaba por vincar mais. Onde é que nós, e é um dos grandes erros da maquilhagem, claro que depois também depende da maquilhagem que estejamos a utilizar, está bem? Vamos falar genericamente. Um dos grandes erros da maquilhagem em relação ao pó solto é nós aplicarmos-lo em Em todo todo o lado. rosto. E na verdade, se eu só tenho dificuldades em fixar, por exemplo, no meu caso em particular, em que a minha zona T é a zona com mais oleosidade, eu só vou precisar de o aplicar nesta área. E se calhar vou evitar esta zona, vou evitar o contorno, porque sei que são zonas que, inevitavelmente, com o passar dos anos, não há nada a fazer, não é? É. Vão acabar por ficar mais vincadas. E mesmo em peles oleosas são zonas que não são tão. Não, eu não gosto muito da palavra oleosa, mas não têm tanta oleosidade, não é? No fundo é isso. Mas lá está, eu acredito que seja por uma questão de praticidade e despachar o assunto, que eu também sou dessas, de despachar o assunto, não é? Mas tipo, pôr em todo lado, não é? Mas queres despachar o assunto, mas eu sei que tens muitos cuidados com o contorno ocular e até sei que não usas só um produto. Não. Pronto, eu sou a louca, não é? Já sabes. Mas, porque eu gosto, eu não acho que isto me tire sequer muito tempo da minha rotina, seja de manhã, seja à noite, porque é tão automático, é como sair do banho e pôr creme no corpo. Não consigo sair do banho, quer dizer, consigo sair do banho, mas não consigo vestir-me sem hidratar o corpo, por exemplo. Lá está, mas é porque a minha pele também é seca, mas eu gosto daquela sensação. E eu acho que, para mim, os produtos de cuidado, seja de rosto, seja de corpo, têm muito uma componente de bem-estar, no fundo. Ou seja, eu estou a aplicar aquilo e está-me a saber lindamente estar a pôr aquilo na pele. E consigo, ao mesmo tempo, fazê-lo muito rapidamente. Ou seja, eu limpo, lavo o rosto, se tiver maquilhagem nos olhos, uso um desmaquilhante para a zona ocular, depois lavo. Isso é muito importante Exato, depois também. não falámos De disso. maquilhagem que seja específico. E o que é que eu fazia de antes? Eu agarrava no algodão e esfregava. Já sei que não se faz. De antes, há muitos anos, há muitos anos. Eh, há muitos anos. Depois limpo o rosto, aplico um tónico ou uma loção. Normalmente é uma loção. Acho que não sei se é a mesma coisa. São duas coisas diferentes. Pronto, mas Não são a mesma no coisa. caso é uma loção que eu uso. E depois sérum. E agora não sei se faço bem, porque eu também uso um sérum de contorno de olhos. E o que eu faço normalmente é aplico o sérum no rosto, depois aplico o sérum de contorno de olhos, depois aplico o contorno de olhos, depois aplico o creme. Agora já estão todas cansadas da minha rotina, já fugiram. Não, mas é uma questão, é o que tu dizes, é como lavar os dentes e vestir. Acaba por entrar É na rotina automático. e muito, muito. Acaba por ser muito Sim. fácil. Agora, há pessoas que têm mais cuidados, menos cuidados, no teu caso em particular. E acho que é um ponto importante utilizar um sérum, utilizares um creme a seguir. Nós falávamos há pouco, eu estava-te a falar de um produto que tem a capacidade de fazer esta prevenção e, ao mesmo tempo, de otimizar toda a área do contorno ocular. Eu sei que tu já o conheces. Aqui é bem. Exatamente. E eu sei que tu gostas dele. Porquê? Porque é o mais recente elemento da família Ultimune, um produto que eu acho que para quem usa Shiseido é quase impossível nunca ter ouvido falar, quanto mais não seja o vermelho da Shiseido, e agora está disponível na versão para contorno Contorno ocular. ocular. Mas este é aquele que se dissermos para olhos, não estamos a dizê-lo de forma errada, porque efetivamente, em primeiro lugar, é um produto com uma dupla tecnologia anti-envelhecimento. Por um lado, promove o funcionamento da circulação vital, o que é excelente para evitar e melhorar os papos, as olheiras, mas, por outro lado, também reforça a defesa natural da pele. E isto significa que a tua pele vai envelhecer mais tarde. É isso que nós queremos, uma pele que tenha uma maior capacidade de estar preparada para resistir aos agressores que te provocam o envelhecimento. Sim.
Este produto, em particular, foi desenvolvido para poder ser aplicado não só no contorno, como inclusivamente na pálpebra móvel e nesta zona mais proximal. E foi desenvolvido com este intuito. No caso de uma pele mais jovem, de uma consumidora que só tenha desidratação, papos, olheiras, ele pode ser utilizado como o creme de Contorno de olhos, olhos, sim. que ele contém a sua tecnologia, ele contém aqui uma parte lipídica que, não sendo oleoso, acaba por criar um escudo à superfície, uma barreira protetora, mas que, por outro lado, também te permite aplicar depois o teu cuidado específico com uma ação anti-rugas ou de firmeza ou aquilo que achares que seja a tua principal Sim, necessidade. que faz sentido, não é? E eu queria só acrescentar que o Ultimune, este foi o mais recente, não é? Mas o de rosto, é assim que se chama o outro? Sim, É o Ultimune? Para mim era o último. É um sérum espetacular, mesmo. Eu uso como pré-sérum, porque lá está, eu gosto de ter os passos todos, mas se usarem como. A minha mãe usa como sérum, porque a minha mãe não tem tanta paciência como se calhar a maior parte não tem. E a minha mãe adora também. Eu acho que toda a gente que eu conheço que já experimentou o Ultimune adora. Se calhar menos pessoas experimentaram o Ultimunai, não é? Mas é igualmente espetacular. Portanto, eu sou fã, não é? Sou fã da Shiseido, não é novidade. E fiquei super entusiasmada quando este produto foi lançado. E lá está, não tem, eu acho que não tem que haver essa a preocupação de usar este e depois outro. É uma questão de gosto. De gosto, quando eu digo gosto, é a sensação na pele, não é? Porque eu gosto de ter essa sensação. E também, obviamente, de disponibilidade financeira, enfim. Sim, há todo um conjunto de fatores, obviamente, e por isso vais ter de ler para mim. Eu vou acabar de Eu já responder ao que te leio, estou a já dizer. leio. Eu estou muito longe, eu não consigo ler. Ela. Estou a ver, é a idade. Há todo um problema no contorno ocular que me leva aqui a estes fatores. Como te estava a dizer, o Ultimune de rosto, efetivamente, o Ultimune, vamos lhe chamar pelo nome, Power Infusing Concentrate, mas que nós apelidamos de Ultimune de rosto, tem esta mesma tecnologia, aliás, é esta tecnologia que serve de base para o Ultimune Eye, mas a ideia é então precisamente que tu possas fortalecer toda a tua pele, que tu possas promover a tua circulação vital, que é o que te vai garantidamente garantir a oxigenação, a nutrição celular que tu necessitas. Claro. E por isso a pele vai se manter naturalmente mais saudável. Agora, eu reparei que existia aqui uma questão, Aqui, mas eu não consegui ler. tenho aqui. A Sónia está a perguntar se este Ultimune Eye se é bom para a pálpebra com flacidez. Diz que tem 44 anos e começa a ter a pele mais descaída. Assim, milagres Então, não há, não é? Eu não ia dizer isso, mas efetivamente milagres não existem. Mas a Sónia, certo? Certo. Existem produtos mais direcionados para a flacidez no contorno ocular, inclusivamente se falarmos na Shiseido, o produto para contorno ocular mais indicado nessa situação é o Uplifting and Firming Eye Cream da linha Vital Perfection. Tem uma tecnologia muito direcionada para a falta de firmeza e para aqueles papos de gordura que se vão acumulando com o passar dos anos que provocam o descair do contorno ocular. O Ultimune é excelente a nível de prevenção. Porquê? Porque fortalece as nossas células para resistir ao envelhecimento e, por isso, enfraquecerem e, ao oxidarem, deixarem de cumprir bem com as suas funções. São ótimos produtos para utilizar em conjunto, mas, falando em opções e na preocupação em específico, existe um produto mais direcionado. Sim, mas no fundo este se calhar também ajuda a que a flacidez não diz-me lá qual é que é esse específico de olhos que estavas a dizer, que é do Vital Perfection. Para a flacidez da linha Vital Perfection, Uplifting and Firming Eye Cream. Vou escrever aqui. Eye Cream. Perfection.
sim, da nossa linha Vital Perfection, que é, dentro da Shiseido, a linha direcionada para lifting e firmeza, digamos assim. Sim, mas o que eu estava a dizer é que mesmo quem já tem alguma flacidez ou rugas, etc., isto não, ou seja, não há nenhum creme que as faça desaparecer totalmente, porém vai Claro. ajudar na prevenção, ou seja, para que não agrave, certo? Exatamente, exatamente, porque ao promovermos uma circulação vital, estamos a fornecer a proporcionar toda uma rede de abastecimento à nossa pele que vai oxigenar e nutrir as células para que elas possam funcionar bem. Eu não queria entrar aqui em termos técnicos, mas para que um fibroblasto, que é a nossa principal célula anti-envelhecimento, funcione bem e produza as substâncias necessárias para garantir esta coesão, esta densidade da nossa pele, ele tem de estar bem nutrido, tem de estar bem oxigenado. E, portanto, este tipo de produtos ajuda-nos exatamente a evitar que estes problemas sejam agravados no futuro. Claro, ou que apareça, ou no caso de começarem a usar já mais. Utilizar mais óleo. Por isso é que a Exatamente. prevenção é a chave. É o mais importante, é prevenir, não é? Claro que Exatamente. não vamos Muito, pensar, tipo, perdido por 100, perdido por 1000, agora não vou usar nada. Também não, calma, não é assim. Mas eu acho que quanto mais cedo conseguirmos ter esses cuidados, melhor. Mas se não os tivermos, ainda estamos sempre a tempo de não agravar aquilo, as rugas ou a flacidez ou o que seja, não é? ou qual seja a preocupação, porque e o que tu dizes é verdade, existe muito esta questão do mas agora já tenho as Não vale a rugas, pena. agora não há nada a fazer. Não, calma, ainda há alguma coisa a fazer. Aí está, como dizias, milagres não acontecem, e estamos a falar de cosméticos, não estamos a falar de cirurgia Claro. estética, portanto, efetivamente, milagres não existem, mas existe a capacidade de atenuar os sinais de envelhecimento que já estão existentes, seja no contorno ocular, seja no rosto Sim, ou no corpo, não é? De todo lado. ou no corpo, exatamente. Portanto, não há nada que esteja totalmente Perdido. perdido. A verdade é que nós podemos sempre melhorar, mas acima de tudo, mais do que melhorar, e eu gosto sempre de tocar neste ponto, mais do que melhorar as rugas ou a falta de firmeza, é lembrar-nos que estamos a aplicar um produto na nossa pele, que é só o maior órgão, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a fazer não é só cuidar da beleza, não é uma parte estética, não. É manter o órgão que nos separa ao meio exterior do interior saudável. E se nós temos esse cuidado ao fazer exercício físico com o nosso coração, ao evitar fumar e poluição com os nossos pulmões, por que é que não podemos ter estes cuidados com a nossa pele? Deixa de ser uma questão de beleza, não é? E passa a Depois ser nunca aqui uma tinha, nunca questão tinha de. pensado nessa perspectiva, mas faz sentido, não é? Faz sentido, Exato. claro. Para mim, é a perspectiva mais interessante de Sim, é ver as verdade. coisas. É aquele órgão e é aquele, se me permites esta comparação, é aquele vestido que tu nunca vais poder trocar. Se o vestido que tu adoras ganhar borbotos, ou perder a cor, ou passar de moda, tudo bem, tira do armário e coloca outro. Mas a tua pele é Vai aquele ficar vestido cá para que sempre. nunca Sim, vais poder trocar. é E, verdade. portanto, mais vale cuidá-lo como se fosse a única peça de roupa que tens. Porque, efetivamente, é. É verdade. Gostei da comparação, mas é verdade, é que é mesmo. Mas se calhar normalmente não pensamos muito nessa perspectiva de saúde, porque quando falamos em pele, as pessoas pensam diretamente e imediatamente em beleza, não é? É verdade. E hoje em dia também se fala muito dos cuidados de rosto como autocuidado, sendo que o autocuidado não se resume apenas aos cuidados que temos do rosto, não é? Mas não deixa de ser autocuidado. Mas nessa perspectiva de saúde é que eu acho que faz mais sentido realmente. É pensar, é o órgão mais Sim, extenso e que cumpre com várias funções do teu corpo e, portanto, é mantê-lo garantidamente o mais o mais saudável saudável possível. possível. Verdade. Sim. Margarida, não sei se há mais alguma questão desse lado. É como te Não, digo, estou a ficar miúdo, portanto, não, eu não, não não. consigo ver Não, eu que acho que, eu existem algumas acho que apanhei todas as questões que foram surgindo. E acho que percebemos a importância de cuidar desta zona do contorno dos olhos, não é? Não é só uma questão de beleza, não é?
É uma questão de saúde, e quanto mais cedo nós cuidarmos, quem diz dos olhos diz do resto, não é? Mas é como a Claro, nossa saúde, quanto mais cedo começarmos a cuidar da nossa saúde, melhor. Mas que não que é importante não pensarmos que tudo está perdido se não tivermos esses cuidados desde cedo, vá, não é? sim, Mas claro que sim. falta Olha, Margarida, nunca. quanto a ti, não sei se tens também alguma questão mais que queres colocar. Não, eu acho que já esclareci assim todas as dúvidas que eu achei que fossem mais comuns. Hum, Se alguém tiver mais alguma questão, pergunta agora, ou não é preciso calce para sempre, mas podem mandar que eu depois tiver. Podem sempre enviar uma É mensagem isso, privada e sim, teremos podem sempre todo o gosto. enviar mensagens. Se me enviarem, eu encaminho para a Karina. Hum, e, hum, e eu não tenho assim mais nenhuma questão já. Acho que já abordámos assim os temas-chave. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Karina. Não, olha, quero só agradecer a Obrigada. tua participação e esta interação, porque tudo isto pode ser dito, mas é muito mais interessante quando É uma efetivamente conversa. já existem algumas perguntas, já existem algumas conversas, já existe alguém para me ler os comentários, porque eu não os consigo ler e, portanto, conseguirmos aqui esclarecer algumas questões e, portanto, Margarida, da minha Obrigada, parte, Karina. é tudo. Muito Beijinhos, obrigada e vemos-nos obrigada. em breve. Beijinhos a todos, Obrigada obrigada. a todos. Até breve. Adeus.